gente vai falar sobre... O que eu vou trazer para vocês, gente, é o conhecimento das 7 camadas da identidade. Não sei se vocês conhecem, o Pablo Marçal fala muito sobre isso, inclusive ele tem um livro sobre as 7 camadas da identidade. Ele é um das pessoas que fala sobre as 7 camadas, mas o que são essas camadas da identidade? Para a gente entender, tá, gente? Para a gente perceber o que acontece, né? Primeiro, quando a gente entende que existe algo maior, que existe um propósito para a tua vida, existe um propósito para você estar aqui, existe algo que você veio buscar, né? Porque nós passamos por um movimento muito bonito, que é o nascimento, né? Que é o momento em que a gente se conecta com o pai, com a mãe, a gente escolhe um útero, a gente nasce. Então, tem algo muito grandioso dentro disso tudo, né? Claro, a biologia existe, mas existe algo muito maior. Então, o quanto você se reconhece como um próprio Deus, como um próprio Senhor, Senhor do teu destino, Senhor das tuas ações, Senhor das tuas capacidades, né? Então, é o quanto você reconhece isso tudo dentro de você, o quanto você reconhece a beleza da vida, quando você reconhece a beleza dos seus ancestrais, da sua família. Às vezes a gente diz, mas devia ter sido diferente, a minha mãe devia ter feito diferente, meu pai devia ter feito diferente. Então, quando a gente não reconhece a beleza do que nós viemos buscar e do caminho que a gente já escolheu, que foi a nossa primeira escolha, foi a nossa família, o nosso sistema ancestral, e eu te pergunto assim, que família você nasceu? Que família você nasceu? Que família você escolheu para nascer? Né? Que pai, que mãe, que história você já nasceu com ela? Afinal, tem tantas histórias, tem tantos tipos de pai, tantos tipos de mãe, no sentido de estilos de vida, né? Tem pessoas que escolhem nascer na favela, tem pessoas que escolhem nascer na mansão, tem pessoas que escolhem nascer com pais que já não estão mais. Que história! E eu quero aqui te levar lá para dentro, porque o que é a identidade, gente? A identidade é um mergulho na tua vida. A identidade é um mergulho em ti mesmo. É um voltar para dentro. E o que você foi buscar nessa família que você nasceu? O que você veio buscar aqui? Que aprendizados você tem com essa história que você vive? Que aprendizados você tem com essa mãe, com esse pai? Que habilidades que esses ancestrais te deram? Que habilidades que esses ancestrais te deram? Esses dias eu estava falando com um mentorado meu e ele disse, reclamando muito da vida, né? Reclamando que a mãe não ama, que a mãe só prefere o irmão, que a mãe dá tudo pro irmão, que a mãe dá dinheiro pro irmão. E aí eu trouxe um pouco essa pessoa para a realidade, né? Então esse irmão também serve a mãe. Esse irmão e essa mãe têm uma dinâmica de preferidos e, né, onde eles se preferem, onde a mãe super protege. E aí eu convidei essa pessoa a olhar, tá, e o que tu te tornou? Que bom que esse teu irmão ocupou o lugar de preferido e hoje tu tem uma história com habilidades. Então, essa pessoa é autônoma, ela consegue desenvolver trabalhos, ela consegue gerar dinheiro. Por quê? Porque ela é livre. Então, às vezes, a gente quer que seja diferente. E aí eu perguntei para ela, entre você ser o preferido, será a preferida da mãe, ter todo o carinho da mãe, ter todo o amor da mãe, ter toda essa super proteção da mãe, mas você não teria as habilidades que você tem para empreender, para gerar dinheiro, para fazer as coisas. Aí, não, eu prefiro a minha vida que a do meu irmão. Então, às vezes, a gente fica numa criança e a gente não entende que a gente tem uma família, que a gente tem uma história, porque essa família e essa história vai te dar grandes habilidades, grandes potências, grandes histórias que levam a gente para o movimento demais. Então, quando a gente aceita, quando a gente reconhece que nós escolhemos uma família, que nós somos algo muito puro, muito divino, que tem muito mais do que a gente imagina, do que a gente se centra no dia. Muitas vezes a gente fica correndo atrás do dinheiro, né? Mas o dinheiro é sempre uma consequência. Eu gosto muito de uma frase que, agora eu não vou lembrar de quem é essa frase, mas assim, a prosperidade, o dinheiro não está na terra. O dinheiro está dentro de você.
né? Está na tua capacidade de gerar conexões, está na tua capacidade de magnetismo. O dinheiro não está na terra, gente. O dinheiro não é físico, não é material, o dinheiro é energia. E às vezes eu vejo a gente se apegando tanto, e eu me incluo nisso, se apegando tanto à terra, aos bens, ao movimento, e a gente esquece que o dinheiro é fluidez, que o dinheiro flui pela nossa vida, mas ele flui quando você se permite ser divino. Quando você se permite aceitar toda a história ancestral. O que eu quero trabalhar com vocês é como se fosse uma camada de cebola e a gente olhar as camadas da identidade, para que a gente possa ativar essa identidade. Então, a primeira camada que eu te convido a ativar é a tua camada da tua história. É a camada de você ser o teu Deus. E quando eu digo você ser o teu Deus, parece até um pouco arrogante, né? Mas é você olhar para sua mãe e dizer: mãe, que maravilhoso, obrigada pela vida. Meu pai, obrigada pela vida. Nossa, que maravilhosa essa vida que eu tive, mesmo com os desafios, essa é a vida que eu precisava para ser quem eu sou. Gente, eu tenho uma das minhas grandes habilidades como mentora de carreira, é a visão. E um mentorado me perguntou: Juliana, como é que tu consegue saber isso? Não, eu não sei. Eu não sei, simplesmente acontece. A visão é algo que eu olho para alguém e eu consigo ver naquela pessoa um potencial extraordinário, eu consigo ver muita coisa. Mas por que isso? Porque é muito exigente na infância. Meu pai, ele desenvolveu em mim a habilidade não. A partir das exigências, a partir das cobranças dele, ele desenvolveu em mim visão. Só me dá um minuto aqui, gente. Eu também sou mãe, né? Sou dona de casa, então tô aqui também lavando roupa. Fui fechar a porta para não interferir o barulho na nossa live, tá? Isso é a vida, gente. A vida é assim, né? A gente tem muitos papéis aí. Quem também tem esses papéis, né? Conta aqui para nós. Vamos lá. Então, gente, a primeira camada da identidade é a gente trabalhar muito a aceitação da nossa história. É a gente olhar para a nossa ancestralidade, a gente olhar para a nossa divindade, a gente se amar como um ser divino, como um ser único, né? Por que será que nós temos uma digital com tantos bilhões de pessoas? A digital é única. Cara, isso não é qualquer um que faz. Não é qualquer um. Se você olhar para a natureza, não tem nada quadrado. Nada quadrado. Por que você fica vivendo a tua vida de forma quadrada, né? Por que você tem que viver uma vida quadrada se na natureza não tem nada quadrado? Você pode olhar, não tem uma árvore igual a outra, não tem um ser humano igual ao outro, não tem um bichinho igual ao outro, né? Não tem, gente. Por quê? Porque tudo é único. Então, se nós somos únicos e se a gente não reconhece essa identidade, essa divindade que está dentro de nós, se a gente não aceita a nossa história, a gente não passa a primeira camada. A gente não passa da primeira camada. Porque talvez a gente ainda não aceitou que somos divinos, que somos únicos, que temos os pais certos, a mãe certa, os irmãos certos, as dinâmicas certas. Certas para que você passe para as próximas camadas. Faz sentido isso para vocês? De você ativar o teu Deus, a tua divindade, a tua unicidade? É isso meu convite para você. Né, para você. E se você, Juliana, mas eu ainda tenho conflito com os meus pais, é que você não conhece a minha mãe. Nossa, essa frase eu escuto todos os dias. Ah, Juliana, para ti é fácil de falar, você não conhece a minha mãe, você não conhece meu pai, você não conhece a minha história. Gente, é muito lindo, porque todo mundo acha que a sua história é pior que a dos outros, né? Ontem um cliente perguntou para mim: "Tu já viu uma história assim como a minha?" Eu falei: "Eu vejo todo dia as histórias como a sua. Você não é, sabe, você não é tão importante no sentido que você não é tão desafiador. O nosso desafio, gente, é que as pessoas, as famílias, elas se comportam de determinada forma. Qual é o nosso papel? Fazer diferente. Fazer diferente. E amar os nossos familiares como eles são. Tomar o nosso pai e nossa mãe como eles são, com as decisões, com as escolhas, com os preços, né? Cada decisão tem um preço, gente. E quando a gente toma uma decisão, a gente também a gente escolhe um preço, né? Então, cada decisão tem um preço. Fez sentido para vocês? Essa é a primeira camada. Você e o teu Deus, você e a tua divindade, você e o teu ser. Passado isso, você pode agora passar para a segunda camada, que é a tua autoimagem. Como você se vê e como os outros te veem.
Muitas pessoas não passam nunca da segunda camada. Por quê, gente? Vou dar um exemplo. As pessoas que chegam no meu consultório, e vocês podem ir complementando aqui comigo, me ajudem. Olha só, às vezes as pessoas dizem para mim, não, eu sou grosso mesmo. Ah, Juliana, eu falo a verdade mesmo. Ah, Juliana, todo mundo diz que eu sou braba. Ah, Juliana, eu sou não sei o quê, né? Então, você é um ser divino, primeira camada. Você é único. E você pode construir, e talvez você construiu uma autoimagem até agora que reforça isso. Que reforça isso. Você construiu uma imagem salvadora às vezes. Você quer salvar todo mundo da sua família. Você está mais preocupado com os outros do que com você. Também atendo sempre pessoas que chegam assim e dizem assim, eu tô aqui pelo meu marido, eu tô aqui pela minha filha, eu tô aqui por não sei o quê. E aí eu sempre digo, e se você tivesse aqui por você, como seria? Como seria? O grande segredo da autoimagem, gente, o grande segredo da autoimagem é se transforme na mudança que você quer ver no mundo. Esse é o segredo da autoimagem. Esse é o segredo da autoimagem. Então, se eu quero ter um mundo gentil, eu passo a ser gentil. Juliana, mas eu não sou, eu sou grosso. Não, você se comportou como uma pessoa assim, você pode mudar. Gente, sabe o que é o mais belo do ser humano é a mudança. Eu também sempre escuto essa pergunta, Juliana, tu acredita que é possível mudar? Eu acredito. Eu acredito nas pessoas, eu acredito na ressignificação, eu acredito na potencialização. Gente, eu trabalhei 1 ano dentro de penitenciária, voluntário, tá? Eu passei muitos finais de semana meu trabalhando com presidiários. E eu vou dizer para vocês que se eu acredito no arrependimento, na pena, na culpa, na transformação, na regeneração, eu acredito em tudo isso. Assim como eu acredito que quem não quer mudar, não muda. Porque nunca tá no externo, tá no interno. Então, assim, o que faz com que a tua autoimagem possa ser transformada? Uma decisão. Uma decisão de se transformar em uma pessoa. Se você pudesse agora, nós estamos hoje é como ativar a tua identidade. Eu te pergunto. Então vamos lá, pergunta da primeira camada. Com quem você precisa se reconciliar da tua família? Com quem da sua família você sai do lugar? Ah, eu quero ser mãe do meu marido, eu quero ser amiga da minha filha, eu quero corrigir a minha mãe, quero ser mãe da minha mãe. Volta para o teu lugar. O que você precisa ativar para voltar para o teu lugar? Segunda camada, autoimagem. Na autoimagem, o que você precisa? Não, o que você precisa não, desculpa, o que você escolhe? O que você escolhe transformar na tua autoimagem? Você é feio? Você se sente feio? Ninguém é feio, né? Você se sente feio? Quer ficar bonito? Fica bonito. Você se sente intransigente? Você é intransigente? Você se comporta como intransigente? Você quer ficar gentil, amoroso, transformador? Você pode. Você é o que você quiser ser. Você constrói a imagem que você quiser construir. E nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu não sei cozinhar. Se você decidir cozinhar, você vai aprender. Eu não sei sorrir. Se você decidir sorrir, você vai aprender. Eu não sei me calar. Eu tenho que dar minha opinião. Eu tenho que brigar. Você pode mudar isso. Gente, cultura, educação, transformação, a gente muda. A gente traz para dentro conhecimento. Então, olha aqui para mim e se pergunta: o que você quer mudar? O que você vai mudar hoje? O que você vai transformar hoje em você? Na tua autoimagem, para que as pessoas te reconheçam de uma outra forma, para que você se reconheça de outra forma, para quando você estiver no teu leito de morte, você se alegrar com a imagem que você construiu. Nós sim temos um sistema de crenças instalados, tudo isso acontece, mas a gente tem que olhar para isso. A gente tem que escolher mudar. Então, eu acredito sim que você pode mudar qualquer imagem que você tenha, autoimagem negativa, e transformar ela em potência. Potência. Eu sempre digo para os meus mentorados, eles ficam loucos comigo. Dentro da tua sombra, da tua luz. Dentro do que é mais desafiador para você é o que você vai transformar e que você vai treinar, ensinar e servir pessoas. Porque trabalho é servir.
Trabalho dignifica, gente. Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de servir. E quando a gente tem clareza de que a gente está servindo pessoas, a gente muda. Autoimagem é quando você aceita a tua imagem. Uma mentorada minha falou assim, Juliana, eu ainda não consegui ir para as redes sociais, porque eu não quero ser como todo mundo. Eu falei, vem cá, a gente não está indo para as redes sociais porque todo mundo está. O mundo está mudando. E nós temos que servir as pessoas com o nosso melhor. Se você tem uma semente, se você tem um dom, se você tem um talento, você tem sim nas redes sociais. Porque nós não sabemos mais quem a gente vai servir. Por que esse novo mundo está surgindo? Para que a gente possa se conectar com as pessoas que a gente vai transformar a vida delas. Olha só, no início dessa live, uma pessoa disse que estava no Mato Grosso. Pessoal, me contem que cidade vocês estão. Por favor, digita aqui, que cidade você está agora. Isso é conexão, isso é servir. Se eu estou aqui no meu cantinho, no meu mundinho, com o conhecimento que eu tenho e não ligo a câmera, você não vai me conhecer. Você não vai ter possibilidade de acessar o meu conhecimento. Então, gente, quando a gente vai para as redes sociais, quando a gente está servindo, quando a gente não está indo para criar polêmica, briga, não, quando a gente está indo para construir amor nas redes sociais, quando a gente está indo para servir o nosso trabalho, a gente tem que estar lá. E não é pelas redes sociais, é pelas pessoas que a gente vai servir. É pelas pessoas que a gente serve. Então, a nossa autoimagem, isso que a live ia ser rápida, né, gente? A nossa autoimagem é uma escolha. É uma escolha de transformar. E eu te pergunto, anota aí, o que você vai transformar? Se compromete com você. Você não é nada, você pode ser o que você quiser ser. Juliana, eu sou fechado, você pode ser sorridente. Juliana, eu sou tímido, você pode ser extrovertido. É uma escolha. Tem as questões de perfil? Tem. Mas tem como ser treinado. Você tem como desenvolver habilidades. Nossa, hoje de manhã, gente, eu acordei me amando hoje, sabe? Me amando. E eu falei, nossa, como eu mudei. Eu me acordei alegre comigo. Sabe, de sentir a alegria do meu poder de transformação, mas o meu poder de transformação está na minha autoimagem também, na minha autoimagem interna. Quando eu começo a desenvolver amor próprio, né? Então, é sempre um desafio. Olha só, gente, me ajudem aqui, ó. São Domingos, Xaxim, Chavantina, Chapecó, Imbituba, Mato Grosso, Xaxim, gente, Xanxerê, Coronel, olha que legal. É que a gente está com 4 redes sociais. Não, com 3, desculpa. Facebook, YouTube e Instagram, tá? Então, vou olhando em todas. Gente, maravilhoso isso? Olha só. Então, isso é a possibilidade que a tecnologia nos dá. Então, quando a gente assume a nossa imagem, quando a gente assume o nosso propósito, a gente consegue ir muito além. Vamos para a terceira camada, gente? Senão hoje eu não vou conseguir falar com vocês das 7 camadas da identidade. Vamos para a terceira? O que é a terceira camada, gente? Autoconhecimento. Autoconhecimento do que, Juliana? De você, da tua potência, do teu talento, da tua força, da tua sabedoria. Autoconhecimento do que você é possível fazer, ser, receber. O que você é possível, sabe? Autoconhecimento das tuas habilidades. Gente, tem tanta joia rara escondida nesse mundo. Tem tanta joia rara escondida, tem tanto potencial criativo, e eu vejo isso nos meus mentorados. Gente, eu me alegro, porque eu posso morrer amanhã, porque tem águias voando por aí e servindo pessoas. Então, isso é quando a gente começa a se conhecer, saber o que te faz feliz. Eu fico feliz quando eu vejo as famílias com prosperidade, quando eu vejo as pessoas trabalhando com o que amam, quando eu vejo as pessoas saindo, eu fico feliz, mas eu tive que descobrir isso. Eu tive que descobrir, porque uma vez, em um momento da minha vida, eu competia com as pessoas, eu tinha inveja das pessoas. Hoje eu não tenho. Hoje eu digo que legal, olha que potência que essa pessoa está. Olha que potência. E quando eu olho para a potência do outro e me alegro com a potência do outro, quando eu olho para o outro e eu me alegro também comigo. Então, quando a gente começa a ser muito mais das pessoas, quando a gente começa a se conhecer,
de que tá tudo bem a escolha que o outro fez, né? E tem pessoas que escolhem ser empregados, ser líderes, ser diretores, ser empreendedores, são escolhas. São escolhas. E cada escolha tem um preço. Então, quando a gente se conhece, a gente diz, putz, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Meu propósito é fazer as famílias felizes cozinhando, servindo alimento para as pessoas. Meu propósito é fazer as pessoas felizes limpando a casa delas. Ontem eu cheguei aqui em casa e a pessoa que cuida da nossa casa, né? Ela tinha vindo, então a nossa faxineira, ela veio. Gente, que alegria! Que bem-estar, que maravilha, que bênção, né? Poder pagar para alguém. Que bênção essa pessoa cuidar da nossa casa e que bênção a gente respeitar essa pessoa que trabalha com a gente. Gente, só tem coisa boa quando você começa a se conhecer, quando você começa a se alegrar. Mas aí você chega em casa e diz, ah, não limpou aqui, não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo. Começa a botar defeito em tudo. É claro que tem defeitos. É claro que tem coisas que podiam ser diferentes, claro. Mas olha primeiro para a alegria. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se ama. Quanto mais a gente se ama, mais a gente ama o outro. É louco isso, né? Quanto mais a gente se ama, mais a gente ama o outro. Olha que lindo isso. Então, por isso que a gente precisa se conhecer. Por isso que a gente pode fazer a diferença, porque a gente pode realmente amar as pessoas. Mas um amor verdadeiro. É claro que você vai amar intimamente uma pessoa, você vai ter um relacionamento, mas a gente pode amar. Eu amo os meus clientes. Eu amo estar aqui com a família 6 e 6. E eu sei que muita gente está aqui, nem é pelo conhecimento que eu trago, porque tem tanta gente aqui que já sabe tantas coisas, né? Mas estão aqui 6 horas e 6 minutos. Então, isso é tão lindo, né? Eu até me emociono porque isso é amor. Mas quando que eu posso amar tudo e todos do jeito que é? Quando eu me conheço. Quando a gente vai e mergulha no autoconhecimento. E a Juliana tá pronta? Não, a Juliana não tá pronta. São camadas, gente. Essas camadas não é uma camada definitiva. É uma camada que você treina todo dia. Às vezes as pessoas me dizem, pessoas que já fizeram mentoria de carreira, que já são grandes, dizem assim, Juliana, eu ainda errei. De novo eu errei com a minha mãe. Eu falei, sim. Sim, porque é uma atenção plena, é consciência, é estado de presença. A gente se perde. Então, gente, as camadas a gente fica treinando todo o tempo e tá tudo bem. A gente vai errar, a gente vai ir para a mãe do marido, a gente vai para irmã, amiga da filha, a gente vai para a mãe do pai, da mãe, é só voltar. Mas é legal quando a gente começa a ter o conhecimento, a gente vai voltando. Quando a gente se alegra com a nossa autoimagem, a gente não olha para o outro com inveja, a gente olha com outro amor. Quanto mais a gente se conhece, mais amor a gente tem. Então eu te pergunto, quem tu é? Quem é você de verdade? Qual é o teu perfil? Quais são as tuas habilidades? Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Sabe qual é o teu propósito? Quando você estiver lá no leito de morte, você vai se alegrar do quê? De ter pago os boletos? De ter comprado uma casa? Ter comprado um carro? Do que você vai se alegrar no teu leito de morte? Não é disso, porque isso tu não leva. Isso tu não leva. Você vai se alegrar do que você impactou a vida das pessoas, do que você serviu. Então é no autoconhecimento que você vai encontrar a tua força. Gente, deixa eu pedir licença para vocês, vou dar oi pro meu pai. Meu pai chegou aqui na live. Bom dia, pai, tudo bem? Que bom, né? O meu pai tá aqui. Gente, a quarta camada, vamos lá. Coeficiente, a tua camada intelectual, a tua intelectualidade. Bom dia, Ide, querida, minha amiga. A intelectualidade, o quanto você estuda, o quanto você lê, o quanto você se dedica, você pode desfazer tudo o que tu disse até ontem. Isso é o poder da vulnerabilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu treino pessoas a vida toda. Eu trabalhei em RH, tenho mais de 20 anos de experiência em RH, e eu ensinei algumas coisas para as pessoas que hoje eu digo, meu Deus do céu, como falava aquilo? Mas é porque eu não tinha o outro conhecimento. Aquele conhecimento servia para aquele momento, para aquela época, para aquela era. Então, olha que legal quando a gente entende que a gente pode aprender. Eu te digo, você pode aprender, eu posso aprender. Talvez tudo que eu tô falando aqui para vocês, eu vou aprender coisas novas e eu vou trazer outras coisas novas para vocês. Porque o aprendizado,
O aprendizado é quando a gente trabalha a nossa intelectualidade. Muitas pessoas já me disseram, Ju, eu estou me inspirando que você lê a Bíblia todo dia. Cara, alguém está se inspirando em mim? Que eu leio a Bíblia todo dia? Isso me motiva a ler mais a Bíblia. Então, a intelectualidade é uma camada que você tem que desenvolver sempre. Leia uma página por dia. Seja da Bíblia, seja de outro livro, seja do que for, mas leia. Estude, escute alguém que sabe mais sobre você, escute os mais velhos, a sabedoria dos anciões, escute a tua família, escute teu pai, escute a tua mãe, mesmo que ele tenha um conselho que está fora da era, mas pega a energia do conselho, pega a força do conselho. Sabe, escute os mais velhos. A intelectualidade está em a gente se permitir a fazer cursos, em a gente se permitir a fazer terapia, a gente se permitir a ler, a aprender, a calçar as sandálias da humildade, né? Hoje eu tô sem água, tô aqui com sede. A calçar as sandálias da humildade. Gente, vocês me dão licença, eu vou buscar uma água, mas eu juro para vocês que é muito rápido. Sabe que em um momento da minha vida eu nunca faria isso. Eu era daquelas pessoas que trabalhava tanto que vem do mundo corporativo e quando eu trabalhava nem no toalete eu não ia para não gastar tempo. Imagina deixar vocês aqui no meio de uma live para ir buscar uma água para mim. Mas quando eu entendi que isso é auto-amor, eu também ensino para você amor. Né? Poxa, eu tô com sede, meu corpo tá pedindo água. Pede licença e vai tomar água. Pede licença e vai no toalete. Tem tanta gente, e eu atendo pessoas ainda assim, tá? Que elas trabalham tanto que elas não dão permissão para o corpo. De repente o corpo para, de repente o corpo adoece. Porque elas não cuidam do seu corpo. Porque elas não cuidam do seu tempo. Então, antigamente eu nunca faria isso, gente. Por quê? Porque alguém pode sair da live, alguém pode dizer assim, vou sair dessa live. Entende? Mas tá tudo bem, é uma escolha. Agora eu não posso escolher maltratar o meu corpo, querer entregar algo bom para vocês se eu tô em sofrimento. Quando eu descobri isso, eu tô em sofrimento, eu não posso entregar algo bom. Então vamos lá. A camada sempre o aprendizado. Você é um aprendiz, eu sou um aprendiz, nós somos aprendizes. Então, eu te convido, o que você quer aprender esse ano? Coloca aí nas tuas proposições, o que você quer aprender esse ano? O que você quer mudar esse ano? O que você quer potencializar na vida esse ano? Então, isso é muito maravilhoso. A quinta camada, gente, vamos lá. Emocional. A tua camada é emocional. Quando a gente consegue fazer a gestão das emoções, nós temos em torno de 60 mil pensamentos por dia. 60 mil pensamentos por dia. É muito pensamento. Passa coisa boa, passa coisa ruim, passa coisa louca, passa coisa que não é tua. Você lembra do passado, do presente, do futuro. Então, imagina, 60 mil pensamentos por dia. Ainda bem que a gente não lembra de todos, né? 60 mil pensamentos por dia. Mas se eu estou com um pensamento negativo, eu me sinto mal. Se eu estou na mágoa, na raiva, na dor, na ira, eu começo e eu penso coisas negativas, eu vou aumentar a minha negatividade. Se você tem um problema e você foca no problema, esse problema só vai aumentar. Então, foca na solução. A solução é grande, olha só, gente, eu tô olhando aqui todo ao redor, isso é solução, a solução é grande, a solução me dá muitas possibilidades, sempre existe alguém que pode nos apoiar, sempre um treinador, um mentor, a solução existe. Todo problema é um problema porque traz junto uma solução. Se você está com conflito no teu trabalho, ontem eu falei sobre síndrome de burnout. Então é um adoecimento no trabalho, né? Então, se você continua focando nessa dor,
essa dor vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, e você vai ficando mal emocionalmente. Se você foca na solução, isso se expande. Isso se expande. Meu trabalho é horrível, meu trabalho é horrível, meu trabalho é horrível, meu trabalho é horrível. Verdade, teu trabalho vai ser cada dia mais horrível. Como eu posso mudar, como eu posso transformar meu trabalho, como eu posso gerar mais dinheiro, o que mais é possível, aonde eu posso trabalhar, que novas realidades eu posso construir, o que eu posso mudar para o meu trabalho ficar leve. Entende, gente? Então, a gestão emocional é quando você sai do conflito, do foco na dor, e você vai buscar soluções para a tua vida. Sua vida, sua responsabilidade. Sua vida, sua decisão. O que você tem que olhar? Você está em sofrimento, tem que olhar para isso, mas olhar para ele como solução. Agir, não como culpa. A culpa mata, gente. A culpa corrói, a mágoa corrói, a raiva corrói, o ódio corrói, né? Então, tudo corrói, mas quando eu começo a olhar para a solução, quando eu começo a olhar para o externo, tem um problema. Como que eu posso olhar para esse problema? Como que soluções eu posso, desculpa, que soluções eu posso gerar para esse conflito, para esse dilema? Na vida de todo mundo tem dilema, gente. Certamente você está passando por um dilema, por um tetralema, que são quatro possibilidades, por um trilema. Eu vou para cá, vou para cá, vou para cá. Eu vou abrir uma empresa, eu vou pedir demissão, eu vou empreender, ou as três coisas, né? Então a gente sempre está passando por situações que a gente precisa tomar decisão. Nós tomamos decisões todos os dias, todo o tempo todo. Eu tomei já a decisão, vocês também, que horas a gente ia acordar, a gente tomou a decisão de estar aqui juntos, daqui a pouco você já fez um monte de coisa em casa, você já tomou um monte de decisão, você talvez já tenha se vestido, você já tomou uma decisão de que roupa você vai vestir, você já tomou uma decisão se você ia se relacionar positivamente com sua família, filhos, companheiro, ou se você ia se brigar, se você ia estar fechada, você já tomou várias decisões hoje. Então, a gestão emocional, a camada emocional é quando você sabe para que você está tomando determinada decisão. Você consegue expressar o seu amor. Você consegue expressar o seu amor. Você consegue amar as pessoas porque você faz uma gestão das emoções. Porque ninguém é perfeito. Nenhum chefe é perfeito, nenhuma equipe de trabalho é perfeita, nenhum líder é perfeito, nenhum companheiro é perfeito, nenhum filho é perfeito e você não é perfeito. Então, imagina, nós sempre vamos passar por situações que podem gerar conflito. E a questão é: eu vou brigar ou eu vou me reconciliar? Eu convido você, a quem tem uma boa gestão emocional, tem habilidade de reconciliação, tem habilidade de organizar as coisas, tem habilidade de lidar com as coisas. Não se perde no caminho, não se perde nas relações, tá? Então, gente, a gente falou da quinta camada, que é a camada emocional. Vamos falar da sexta camada. Tem mais duas camadas, vocês ficam comigo para eu falar mais duas camadas para vocês. A camada espiritual. Não tem como não falar, né, gente? É a camada espiritual. A camada espiritual é a camada onde você vai se conectar com a divindade, com a energia. Eu acredito em Deus. Você não precisa acreditar em Deus, você pode acreditar, você pode ser até ateu. O ateu é uma própria crença, tá, gente? Mas é quando você se conecta com a divindade, com a força da vida, com esse movimento maravilhoso. Não pode que nós estamos aqui, que a lei da gravidade está funcionando, que tudo é lindo, que a gente tem essa natureza abençoada, que a gente tem os mares, a terra, o céu, o sol, a lua, que a gente tem tudo isso e que você está aqui para fazer monte, que você está aqui para ser um peso no mundo. Não é possível. Não, não é possível. Você tem um propósito, você tem um dom, você tem um talento, você tem o teu Deus, você tem a tua força, você tem a tua energia. E é com isso que você vai fazer a diferença na vida das pessoas. A fé verdadeira de que tudo vai dar certo. A fé verdadeira de que de fazer o bem, de ser do bem, de agir com o bem, de ser verdadeiro. Isso, gente, transforma vidas. Isso transforma. Então, quando a gente se conecta com essa camada espiritual, e a gente acessa o nosso poder espiritual, o nosso poder de
magnetização, nosso poder de intuição, nosso poder de atração. Quando você se torna, quando você se posiciona na vida, quando você se posiciona, eu tô aqui para fazer a diferença nas famílias, eu tô aqui para fazer a diferença nas carreiras, eu tô aqui para que as pessoas sejam prósperas. Eu, Juliana, tô aqui para ajudar as pessoas a sair automático no trabalho. Eu quero que todo mundo trabalhe com o que ama, eu quero que as pessoas se realizem, sabe, que elas sejam felizes trabalhando. E você tá aí para quê? Qual o sentido da tua vida? E muitas pessoas, gente, muitas pessoas sobreviveram ao Covid. E eu pergunto, muitos clientes chegam até mim e eu pergunto, para que você sobreviveu? Para quê? Será que é para fazer a mesma coisa? Será que é para falar do mesmo jeito? Ou será que é porque você ainda tem uma missão aqui? Será que é porque você tem um propósito? E eu convido você que não passou por nenhuma doença, que você não passou por câncer, por nenhuma doença terminal, que você não precisa adoecer para você lembrar que você tem uma vida espiritual. Adoecer para lembrar que o mais importante de tudo nessa vida é quem você é, o quanto você contribuiu com as pessoas, o quanto você contribuiu, o quanto você serviu. Você não precisa adoecer. Você pode se conectar com o teu Deus, com a tua espiritualidade antes. Você pode se permitir, você pode acessar essa camada. Mas é uma decisão, uma escolha, é uma humildade. Então, cuidado, esteja atento aos convites que você recebe, às inspirações que você recebe. Então, quando a gente vai para a camada do propósito, é para a gente chegar, gente, todos nós vamos ter o leito de morte. Se o leito não for um leito cama, vai ser aquele segundo, aqueles minutos da morte. Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai passar por isso. E aí? Caraca! Se você veio aqui para ser passageiro, se você veio aqui não para ter, para ser, e tudo que passar pelas suas mãos, todos os bens que passarem pela sua mão, todas as questões materiais que passarem pela sua mão, são apenas empréstimos. Tudo que tu tem é um empréstimo. A tua empresa é um empréstimo, o teu carro é um empréstimo, as tuas casas são empréstimos. Você não é dono de nada, as terras são empréstimos, você não é dono de nada. Porque você não leva nada. Você só é dono do que está dentro de você. Você só é dono daquilo que você criou potência no mundo, da energia que você criou no mundo. Se você criou energia de escassez ou energia de prosperidade. Se você criou energia de maus tratos ou de bons tratos. Se você aprendeu a agredir as pessoas ou a amar as pessoas. Você só leva isso, a tua transformação. E o bom, sabe qual é o legal? É que você está aqui hoje, que você está ouvindo isso, que você está aqui nessa live, que você tem o poder de você ser diferente. Imagina assim, ó, tudo que as pessoas falaram de você que você pode mudar. Surpreenda-se a você mesmo e depois surpreenda todas as pessoas que estão ao teu redor. Porque lá no final, lá no leito de morte, é por você que você está fazendo. Esse é o grande segredo. Nós não estamos fazendo nada pelos outros. Nós estamos fazendo por nós. Nós estamos fazendo por nós. Porque é o meu acerto de contas, é o teu acerto de contas. Quando você inutilizou um filho, quando você aniquilou um filho, quando você roubou, quando você fez mal para alguém, não é o mundo dos homens, é o mundo teu interno com o teu Deus. Porque lá no final a conta vai vir. Eu acredito nisso. Eu acredito que a conta vem. Então, olha para você. Olha para as bondades que você está fazendo. E se você já fez alguma maldade, se você já errou, quem já errou, né? Eu já errei, gente. Você já errou. Muita gente já errou. O erro faz parte do processo. Um erro, só um erro, quando você não aprende com ele. Se você aprendeu, não é um erro. É um aprendizado. Se você não aprende, se você aprender, é uma escola. Muitos dos meus erros, eu, de alguma forma, evito que os meus clientes, os meus mentorados façam. Por quê? Porque eu errei. Entende? Então, quando você compreende a importância dessa camada espiritual na vida, e para você que está chegando agora, a gente falou sobre as camadas da identidade. Se você não curou uma mágoa, você vai levar essa mágoa. Se você não curou uma raiva, você vai levar uma raiva. Se você não se perdoou, auto-perdão.
Se você não desenvolveu auto-perdão, autocompaixão, amor próprio, você vai levar tudo que você não desenvolveu, você vai levar. E tudo que você desenvolveu, você vai levar. Então, veja, a gente não precisa de papel e caneta. A gente precisa de consciência, de plenitude. E entramos aqui na 7ª camada, a plenitude. A plenitude é o transbordo. A plenitude é um momento onde a tua vida, ela se realiza e ela se autorrealiza. É quando você se torna congruente com o que você fala. A plenitude é quando você olha para alguém e você não julga mais. A plenitude é o transbordo. É quando você está aqui, por exemplo, o que eu trouxe para vocês, gente, são os meus estudos, é o meu conhecimento. Eu trago aqui, e que é um interessante ponto de vista, eu não quero que você pegue como verdade. Mas se isso mexer com você, se isso fizer sentido, essa é a minha plenitude. E talvez lá no meu acerto de contas vai ter lá, olha, a transformação da Léo, do Daniel. Lá no meu acerto de contas, talvez é isso que vai ter. Uma mudança de amor, um filho que ia ser apequenado pelo pai e pela mãe, não é mais. A gente nunca sabe. Quando você está na plenitude, você só está fazendo bem. Quando você está na plenitude, você estaciona direitinho para você deixar a vaga para outra pessoa. Então, gente, o que acontece quando é plenitude? É quando você é aquilo que você fala. E quando você olha para o erro de alguém, você não julga. Você acolhe o erro de alguém. Quando você olha para o destino de alguém, você não tenta corrigir. Você só ama essa pessoa do jeito que ela é. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, Juliana, você não vai me julgar pelo que eu fiz? Quem sou eu para julgar? Eu consigo olhar o teu amor na tua ação. Quando a gente aprende a olhar o amor das pessoas em cada ação, até mesmo nos erros. Gente, ninguém erra porque é mal. A gente erra porque a gente tem amor. Por exemplo, muitas vezes amor à família. Aconteceu uma questão ancestral e você comete um erro e esse erro vai impactar de novo no sistema ancestral. Então aqui é acolher, olhar o amor. Eu olho o amor por detrás do erro. Então, gente, quando a gente começa a chegar na plenitude, a gente não tenta mudar a opinião política dos outros, a gente respeita. A gente não tenta provar que tem um certo e que tem um errado. A gente entende que tudo é um interessante ponto de vista. Quando a gente chega na plenitude, a gente escuta, olha, a gente consegue ser verdadeiro com as pessoas. Hoje eu não quero, hoje eu quero ficar sozinho, hoje eu quero sair. Sabe assim, que às vezes a gente fica, eu tenho que ir lá porque senão minha mãe vai se chatear. Não, você tem que ficar onde é bom para você. Você tem que ter sinceridade, onde você tem capacidade de dizer para as pessoas a verdade. Doa, não doa, mas é aquela verdade com amor, sem agressão, sem julgamento, sem crítica. Isso é plenitude. Essa é a camada que é o centro. Quando você está nessa camada, você vai encontrar a joia rara que é você. A joia rara que você pode se tornar. Então, gente, ativar a identidade é um processo interno, é uma jornada. Uma jornada. E se você quer estar comigo, eu quiser aprender mais comigo, eu sempre esqueço, gente, de falar para vocês, mas eu tenho uma semana de transição de carreira, uma semana onde eu vou trabalhar identidade, propósito e governo, para ajudar as pessoas a encontrar o que elas amam. Então vai no link da bio no meu Instagram e se inscreve. É de graça, gente, é gratuito, é transbordo, tá? É gratuito. É online, você pode fazer de qualquer lugar, vai ser ao vivo, mas depois fica gravada. Então, participe, vivencie, olhe para você. O que é a semana de transição de carreira? É a terceira camada, gente, é autoconhecimento. A semana de transição de carreira é autoconhecimento. Também é o campo intelectual, onde eu vou trazer para vocês. Gente, o mundo está mudando muito. O mundo do trabalho vai mudar para caramba. E tem gente dizendo para mim que não quer ir para o Instagram. Meu Jesus amado. O mundo do trabalho vai mudar muito. O metaverso está chegando. Se você ainda não estudou, se você não leu sobre o metaverso, você está atrasado. Muita coisa vai mudar. Então, para de achar que o que você faz é certo, é o máximo. Sabe por que a Kodak quebrou? Porque ela não se renovou. A Kodak era a maior empresa no ramo de fotografias. Quem é que é da época da Kodak? A minha mãe tinha uma Kodak, gente. Aquelas que apertava assim, fazia barulho. Por que a Kodak quebrou? Porque ela não se permitiu renovar.
Entende? Por que chegou? Porque chegou o computador, porque chegou a máquina digital. Entende, gente? Então, assim, se você acha que sabe, nós vamos entrar na maior era de transformação. E quem tem a minha idade, acima dos 40, viveu a época do carrinho de mão e vai viver metaverso, vai viver outras formas de trabalho, vai viver outras formas de conexão, e você ainda está achando que sabe alguma coisa. Eu nada sei. Quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que eu nada sei.